Pastor, boa noite. Estamos chegando com mais bate-bola aqui no Facebook, no YouTube. A apresentação do professor Elisane e Juan Pablo. A partir de agora vamos falar do futebol amador, destaque do Cruzeirão da Massa. Vamos falar também do primeiro campeonato aqui da Areninha, Copa Regional da Lagoa do Serrote. Vamos falar também da Copa Zé Regino. Tá certo? Futebol brasileiro, destaque. Mais uma rodada da Série A, começa amanhã. Série B também, já começou a 30ª rodada, só faltam 9. Vamos falar também da última rodada da Série C do futebol brasileiro. A Série C que já tem dois times já estão garantidos na Série B do próximo ano, e nesse sábado sairão mais 2 para integrarem a Série B do próximo ano. E vamos falar, lógico, dos jogos de ida da Copa Milionária do Brasil, onde Atlético Mineiro e Flamengo saíram na frente nos confrontos de meio de semana. Vamos falar do futebol europeu, destaque mais uma rodada da Champions League, Liga Europa, Conference League, e também nesse final de semana os times vão jogar, os jogadores vão se apresentar, porque tem data FIFA, vem aí mais uma rodada também das eliminatórias. Nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas, e tem o apoio do canal Será Flá 79, do canal PC de Futebol, canal do Juan. Lembrando que às segundas-feiras a gente faz um pouquinho mais cedo por conta do treino dos veteranos. Hoje a gente está fazendo, Juan, no horário habitual, certo? Então já no início do programa, nós vamos boa noite de destaque do Juan. Boa noite, Juan Pablo. Boa noite, e o meu destaque vai para os jogos de ida da Copa Betano do Brasil, em que a gente teve o jogo do Flamengo contra o Corinthians e o jogo do Atlético Mineiro contra o Vasco. Por enquanto, se concretizando nosso palpite, que foi o Flamengo na final, e o Vasco, por se estar deixando por desejar, mas acreditar ainda que o Vasco possa virar e o Flamengo segurar esse resultado, para fazer jus ao nosso palpite e ter um clássico dos milhões na final da Copa do Brasil, que é o que todo mundo está querendo, né? Juanzinho, no início do programa vamos mandar um abraço para o Valdemir. Para o Valdemir, que com certeza ainda está vibrando com o acesso do Clube do Remo. Também a vitória do Fluminense. O Fluminense, vitória importantíssima do Fluminense ontem pela Série A. Saiu da zona da degola momentaneamente, vai esperar o restante da rodada. O Fluminense que se colocou numa situação muito difícil, mas com essa vitória deu uma respirada. E quem está nesse momento numa situação muito difícil é o Corinthians, mergulhado na zona da degola. A gente vai falar já já. E o Remo, agora o objetivo do Remo é ganhar a Série B, ganhar a Série C, né? Ganhar a Série C seria, no caso, a cereja do bolo para o clube do Remo. Muita festa lá no Pará com a torcida do Remo, o Remo de volta à Série B do futebol brasileiro. Tudo indica que teremos repar na Série B do próximo ano. Para isso acontecer, só o Paysandu não cair, tá certo? Eu estou torcendo muito que o Paysandu não caia, para que a gente possa fortalecer, né? Tem muitos times do Norte e Nordeste na Série B. O Remo, que se Deus quiser, Juan, vai ocupar a vaga do Ceará Sporting Clube, porque o Ceará está de malas prontas para a Série A, e depende muito desse jogo contra o Sport do Recife, Juan. Eu me arrisco a dizer, se o Ceará ganhar do Sport, o Ceará estará na Série A do próximo ano. Jogo muito difícil na Ilha do Retiro. O Sport que estava mandando os seus jogos na Arena de Pernambuco, mas para esse jogo já está confirmado, será na Arena de será na Ilha do Retiro. A Ilha do Retiro com iluminação nova. Vamos ver o que acontece, torcer por uma vitória do Ceará Sporting Clube. Já já a gente fala de Série B. O Juan, a gente vai começar falando de futebol amador. Futebol amador que está parado nesse final de semana. Os brasileiros, né, Juan? Os brasileiros, de uma forma geral, todo mundo vai exercer a sua cidadania. Então, por conta das eleições, futebol amador parado. Futebol profissional aqui no Brasil, acontece os jogos nesse sábado, justamente por conta da eleição. E no futebol, no futebol amador, no domingo não tem. Algumas competições, nem no sábado vai haver jogos. Então, lembrando que, Juan, que está acontecendo aqui na Areninha do Valpete, vamos falar do primeiro campeonato, nesse final de semana não tem jogo. Tinha até um jogo marcado, mas esse jogo foi adiado, e certamente no outro final de semana nós teremos a continuidade dos jogos aqui na Areninha. Lembrando, Juan, que faltam poucos jogos para finalizar a primeira fase, né? A gente tem aqui no grupo A, só falta um jogo, não, um ou dois jogos, né? Não sei se o Aragão, qual é a situação do Aragão.
o Aragão não jogou ainda. Mas se você for para o grupo C, Juan, só falta um jogo, que é justamente o CRD Futsal, o time do Dourado, contra o Minas da Vila, que é o time do meu amigo Yarles Cordeiro. A gente tem no grupo C, Juan, falta também 2 jogos, falta do Barras. O Barras jogar com São Maurício e o Barras jogar com o Split Car. No grupo, isso grupo C. No grupo D, a gente tem, o Cruzeiro já fez os seus 2 jogos, só está faltando um jogo, que é o do Barcelona contra o Novo União. E no grupo E, o Teto Solar já fez os seus 2 jogos. Aliás, o grupo E, Juan, já está definido, né? Já está definido, já teve os 3 jogos. Então, nas próximas datas, com certeza, a gente vai divulgar os jogos. Como eu falei, faltam poucos jogos para finalizar a primeira fase e a gente ir para a fase de grupos, tá certo, Juanzinho? Então, o Cruzeiro apenas treinando, visando os próximos jogos. Na Lagoa do Serrote, Juan, tudo indica que a final da 12ª Copa Regional da Lagoa do Serrote acontece dia 19, entre o São Paulo do São Bento e o Real Madrid do Pedregal na categoria aspirante e na categoria principal, PSV da Lagoa do Serrote, time da casa, com o atual campeão, o Real Madrid do Pedregal, do amigo Lourão, tá certo? Então, Juan, aí está definida a Copa Regional da Lagoa do Serrote. Aliás, está quase definida a data. Mandar um abraço para o meu amigo Alberci Ripardo, ele que sempre nos mantém informados sobre essa competição. O Rosinho, mandar um abraço para o Joelzinho, organizador da Copa Zé Regino, e está definido, né? A gente sabe que lá tem 14 times classificados, o Baixada Futebol Clube e a Portuguesa do Assentamento estão classificados para as quartas de finais, e a gente tem, a partir do final de semana do dia 12, Juan, jogos valendo pelas oitavas de final. Juan vai atualizar todos os jogos. Exatamente. Dia 12 que teremos o Palmeiras do Parapuí contra o São Paulo do Parapuí. Dia 13 o Flamengo do Beira-Rio com o Juventus da Mutuca. Esse é o primeiro final de semana. No segundo, que é dia 19 e 20, o Palmeiras do Riacho das Flores vai enfrentar o G9 da Veneza e o Fortaleza de Canafístula com o Caraúbas Esporte Clube. Jogos no dia 19 e 20. No dia 26, o CRB da Boa Vista vai jogar contra o Grêmio do Marapatá e o Bahia Esporte Clube enfrenta o Cearazinho do Riacho Verde no dia 27. Daí, um abraço para o Joelzinho, organizador dessa grande competição. Daí chegamos às oitavas de final. O Padre está lembrando aqui, Juan, que seria a segunda taça do Clube do Remo, né? O Clube do Remo, que já foi campeão esse ano. Se ganhasse a Série B, seria a segunda taça. E ele, torcedor do Remo, mas conhece o futebol paraense, conhece o futebol do norte do país, não está torcendo pela queda do Paysandu, tá certo? Então, seria interessante para o futebol do norte o Paysandu permanecer, somado com esse acesso do Clube do Remo, os 2 times de Belém na segunda divisão, e aí sim, os 2 fortes na Série B. Quem sabe, Juan, daqui a um curto espaço de tempo, um time lá do norte voltar à Série A do futebol brasileiro, que faz muito tempo que isso não acontece. O Paysandu, né, que fez boas campanhas, principalmente na década de 90, uma vez que teve um time do norte, foi justamente a equipe do Paysandu. Alô pro Boca e pro Penharol, inclusive. Exatamente, o grande Paysandu. Então seria bom demais ver um time do norte retornar à Série A do futebol brasileiro, e com os 2 times do Pará se estruturando, já estão na Série B, quem sabe um não possa subir, né? Já que a gente já tem aqui do Nordeste, tem o Vitória, tem o Bahia, tem a equipe do Fortaleza, e quem sabe no próximo ano, né? O Ceará tá brigando, o Sport Clube do Recife tá brigando, quem sabe a gente não tenha 4 nordestinos na Série A do futebol brasileiro, seria interessante. E se o Ceará e o Sport subir, só que lá tem o Vitória, né? O Vitória também está entre gigantes, o Vitória corre sérios riscos, né? Sério risco, principalmente porque está disputando com os cachorros grandes do sul do país. O Rosinho, falar em Série B, a gente teve 2 jogos, fechando a rodada 29, esses jogos na segunda-feira, e ontem também conhecido como dia 3, teve a abertura da 30ª rodada, a 30ª rodada. Isso significa dizer que só depois dessa rodada vão ficar faltando apenas 8 rodadas, essa rodada que será encerrada com um jogão Ceará e Esporte Ceará, lá na Avenida Brasileira. Esse jogo acontece segunda-feira, às 21 horas, tá certo? Então a gente vai, com certeza, acompanhar esse jogo e torcer pelo Ceará. O Juan vai atualizar os jogos, fechar a rodada 29 e o jogo da abertura, Juan.
o Guarani 0x0 com o Avaí e o Novo Horizontino 2x1 na Ponte Preta, rodada 30, exatamente, passou rápido, mas a partir de agora, pelo menos para Operário e Chapecoense, faltam 8 jogos para o encerramento da Série B. Nesse jogo específico, o Operário venceu a Chape por 3-2. Juanzinho, lembrando, Juan, que o Operário tem um jogo a menos. Ele já foi rodado 30, mas tem um jogo a menos. Exatamente, me confundi. Então ainda faltam 9 jogos para a equipe do Operário. O Operário, com isso, Juan, chegou a 42 pontos. E ele tem um jogo a menos. Se ganhar esse jogo atrasado, ele chegaria a 45, que é a pontuação do Ceará Esporte Clube hoje. Então, o Operário está assim na briga. Lógico que não são chances reais, mas pode ainda brigar por uma vaga. Quem está muito bem, é o Novo Horizontino, é o líder, com 54 pontos. O segundo é o Santos com 53. Esses dois acredito que vão subir com certeza. Agora, na briga, o Sport tem 47, Mirassol 47, fecha o G4. O Vila Nova tem 46, é o quinto, o Ceará tem 45, é o sexto. O América é o sétimo, com 44. O Operário é o oitavo. O Coxa, o nono. O Avaí, o 10º. E o Amazonas, 11º. O Goiás, 12º colocado. A Chapecoense, na 13ª. Passou muito tempo na zona da degola, mas deu uma respirada, está ali a Chape, na 13ª colocação. O Paysandu, que a gente se referiu antes, é o 14º, com 33. Precisa pontuar direitinho para não correr risco nessa reta final. A Ponte Preta aparece na 15ª, 16º o Botafogo. Na zona da degola está o CRB que já fez o seu jogo de número 29, não tem mais jogo atrasado. O Brusque, Juan, tem 29, aliás, é o 18º, com 29 jogos. O Ituano e o Guarani, está aí, o Z4 da Série B do futebol brasileiro. O Guarani, Juan, está numa situação muito difícil, né? Tem 25 pontos nesse momento, 5 pontos, aliás, 7 pontos atrás do Botafogo, que é o primeiro time fora da zona da degola. O Guarani, esse sim, tem um jogo a menos. A rodada número 30, Juan, ela tem prosseguimento no dia de hoje. E assim, muitos confrontos diretos, Juan. O Juan vai atualizar e o destaque já foi falado algumas vezes, né? É Sport Ceará, Ceará Sport, fechando a rodada número 30, esse jogo na segunda-feira. América Mineiro Coritiba, Paysandu com o CRB contra o Paysandu, Avaí contra o Brusque, Amazonas contra o Novo Horizontino, esses jogos do dia 4. No dia 5, a Ponte Preta com o Botafogo de Ribeirão Preto, o Ituano com o Guarani, Mirassol com a equipe do Vila Nova. E no dia 7, pulou um dia, vamos ter Goiás contra Santos e Sport contra o Ceará, um dos maiores clássicos interestaduais do Nordeste. Com certeza, uma grande rivalidade. O Sport Clube do Recife ganhou em 2014 uma Copa do Nordeste em cima do Ceará na Arena Castelão. E há 2 anos atrás o Ceará deu troco dentro da Ilha do Retiro, acabou ganhando o título da Copa do Nordeste. Rivalidade, teve o primeiro jogo já. E esse ano o Sport acabou eliminando o Ceará, né? Jogo único, acabou eliminando o Ceará lá em Pernambuco. E o primeiro jogo na Arena Castelão foi 0-0. Então, é o tiroteio do ano, vamos ver. Pode ser agora o Ceará tem a chance de bater no Sport, de dar o troco, né? Dificultar a vida dele na de dar o troco, exatamente. O Sport tem um jogo a menos, então é fundamental a vitória do Ceará Esporte Clube. Vamos torcer que isso aconteça. O Juanzinho, a Série A também está pegando fogo. A gente chegou nesse final de semana na rodada 28, só faltam 10. E já começou a rodada, Juan, um negócio complicado para os times que estão lá embaixo, porque já começou a rodada 28 e os times que estavam embaixo acabaram ganhando seus jogos. O Atlético Goianiense, a gente já colocou no vinagre há muito tempo. Vamos atualizar os 2 jogos de ontem, já eu falo a classificação. Exatamente, o Criciúma que fez 2-0 no Atlético Goianiense e o Fluminense 1-0 com o Cruzeiro. Inclusive, o que é que está acontecendo com o futebol do Cruzeiro? Empatou com o Cuiabá e agora conseguiu perder para o Fluminense, que é um grande time, só que está num momento complicado. O Cruzeiro, Juan, que tem o treinador, é o Fernando Diniz, estreou contra a equipe pela Sul-Americana, Juan, contra o Paraguai lá, o Libertad, tinha ganho 2-0, e na estreia do Fernando Diniz foi 1-1, classificou, está na semifinal para pegar o Lanús.
Aí no Brasileirão, ele colocou o time misto e estreou com o Cuiabá fora de casa 0-0. E ontem pegou o Fluminense e acabou perdendo para o Fluminense. O Fluminense que acabou dando uma respirada. Então o líder é o Botafogo. O Palmeiras é o segundo, o Fortaleza que joga hoje é o terceiro. O Flamengo é o quarto, São Paulo é o quinto, Bahia é o sexto, na sétima o Internacional. Cuidado Internacional, tem jogo a menos na Internacional, está com 45 pontos. O Cruzeiro é o oitavo, o Vasco na nona colocação. O Atlético Mineiro é o décimo. O Criciúma, olha como foi importante a vitória do Criciúma. É o 11º, o Red Bull Bragantino 12º, o Juventude 13º, o Grêmio na 14ª. É assim, o Grêmio que abre o olho, tá certo? Joga em casa hoje, tem que... Pode cair pela segunda vez em 3, 4 anos. Tem que prevalecer a força da sua arena. Caso contrário, pode entrar numa zona perigosa ainda nessa rodada, Juan. Então o Atlético Paranaense também tem que abrir o olho. É o 15º, o Fluminense 16º. Deu uma respirada, mas lembrando que Corinthians e Vitória ainda jogam na rodada. O Vitória abre a zona de rebaixamento agora é o 17º, o Corinthians é o 18º. O Cuiabá, acredito que já na Série B é o 19º. Eu acho que desse ano não passa. E os dois lanternas são os patinhos feios da competição. Exatamente. E o Atlético Goianiense, para mim, já no vinagre. Só faltam 9 jogos, Juan, só tem 21 pontos. É uma situação muito difícil da equipe do Atlético Goianiense, do que pesa ter ganho do Fluminense na rodada de número 27. Juanzinho, a rodada número 29, ela tem prosseguimento hoje e se encerra dia 5. Dia 5 também conhecido como amanhã. O Juan vai atualizar todos os jogos da rodada número 29, o restante. Exatamente, hoje que teremos Grêmio e Fortaleza. Amanhã começamos com o Atlético Mineiro e Vitória, Bragantino e Palmeiras, Atlético Paranaense e Botafogo, Bahia e Flamengo, de novo, só que dessa vez não, é a Copa do Brasil. Corinthians contra Internacional, Cuiabá com São Paulo, Vasco com Juventude e todos os jogos no dia 5. Juanzinho, vamos falar agora de Série C. O Juan vai atualizar os jogos. Última rodada, lembrando que o Remo e a equipe do Volta Redonda já estão garantidos. Então, os jogos desse grupo é apenas cumprimento de tabela. Agora o negócio vai pegar no grupo C. O Juan vai atualizar os jogos. Lembrando que todo mundo, os 4 times, dependem de suas próprias forças. Exatamente. E na rodada 6 temos Botafogo e Remo e São Bernardo e Volta Redonda, que são apenas meras formalidades. Só que no grupo C temos Atlético Clube Londrina, Ferroviária e Ipiranga, todos estão na briga. Eu gostaria de subir o Londrina e o Ipiranga, só que não estão na zona. Na verdade, estão. O Londrina e o Atlético estão na zona, para a felicidade do Ticarlinho, que é torcedor do Londrina. Ô, Rosinho, o Volta Redonda é o líder do grupo B e o Remo é o segundo jogo já garantidos, 9 pontos. O São Bernardo e o Botafogo já estão eliminados. No grupo C, o Atlético é líder, né? Joga pelo empate. Se empatar, sobe. O Londrina é o segundo colocado, também joga pelo empate, exatamente. Se empatar, também sobe. Então, a equipe da Ferroviária precisa ganhar e o Ipiranga também precisa ganhar. Lembrando que a Ferroviária e a equipe do Atlético decidem dentro de casa. Então, exatamente, o Atlético joga pelo empate, mas eu digo assim, eles decidem em casa, tá certo? Então tá aí mais um jogo, aliás, mais uma rodada. A gente vai ter a definição da série, aliás, dos outros 2 times que sobem para a série B do próximo ano. O Rosinho, o meio de semana foi marcado pelos jogos de ida das semifinais da Copa Milionária do Brasil. Vamos atualizar os resultados. O Atlético Mineiro fez 2-1 no Vasco e o Flamengo 1-0 na equipe do Corinthians. É o Flamengo que fez 1-0 e o pessoal do Flamengo está reclamando muito da arbitragem do seu Hilton Pereira Sampaio. Um pênalti claríssimo contra o Corinthians, ele não deu. E o gol do Gabigol, acreditam que a linha lá não foi marcada. O pessoal do Flamengo está revoltado com a não marcação do pênalti, principalmente a marcação do pênalti. Foi 1-0, o Flamengo jogou bem a estreia do Felipe Luiz e acabou vencendo apenas de 1-0. Teve muitas chances,
o destaque corintiano foi o goleiro o Hugo Souza. Mas o Corinthians também teve a sua chance, acabou também colocando bolas na trave. Lembrando, Juan, que os jogos de volta acontecem, passando esse final de semana, no outro. Dia 19, às 18h30, o Vasco recebe a equipe do Atlético e o Corinthians recebe o Flamengo domingo, às 16 horas, domingo, dia 20, tá certo, mãe? Como a gente não fica em cima do muro, a gente já tinha falado qual a final que a turma do bate-bola, eu particularmente falei que dava Flamengo e Vasco. Então, depois dos jogos de ida, mesmo o Vasco perdendo, acredito que vai dar classe dos milhões, será Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo na final. O Juan mudou de opinião, continua na mesma, Juan? A mesma, Flamengo e Vasco da Gama. Ô, Rosinho, a gente teve também, nesse meio de semana, a final do Brasileirão Sub-20. O primeiro jogo foi 2-2 no mando do Cruzeiro e a gente teve o jogo de volta, agora o mando do Palmeiras. Quem ganhou, quem levantou a taça da categoria de base do futebol brasileiro, Juan? Exatamente, o Palmeiras que fez 3-0 no Cruzeiro. Palmeiras que é, sem dúvida, a melhor base do Brasil. Atualmente vem se consolidando porque tem alguns times que fazem uma temporada boa, depois decaem. Só que não, o Palmeiras sempre está na mesma, campeão de 2 copinhas seguidas, consecutivas, e agora ganha o Brasileirão, que eu acho que não tinha ganhado antes, mas com certeza é a melhor base do Brasil atualmente. Sim, o Palmeiras já ganhou, Juan. Lembrando que no ano passado ele perdeu o título para o Flamengo que ganhou o Brasileiro, depois ganhou a Libertadores em cima do Boca e foi campeão do mundo em cima do Olympiacos. Ô, Juanzinho, do futebol sub-23, a gente teve dois jogos. Teve um jogo ontem, o Sport Clube do Recife fez 2-2, foi 2-2 com o Fluminense. E hoje o Goiás ganhou de 2-0 da equipe do Cuiabá, foram os jogos valendo pelo Brasileirão Sub-23, tá certo? A volta dessa competição depois de 2 anos. Começou também, Juan, o Brasileirão, aliás, a Copa do Brasil Sub-20, 16 avos de final. E a gente teve, Juan, muitas goleadas. O Ceará Sporting Clube passou hoje 5-0 em cima do Serra Branca, então o Ceará está classificado para as oitavas de final. O Juan vai atualizar o restante dos jogos, resultado e o classificado, lógico, Juan. Lembrando que essa fase, Juan, é jogo único. O Cruzeiro que fez 3-2 no Coimbra, passou o Cruzeiro, Palmeiras 2-0, 12, não confunda 2 com 12, é 12 mesmo, a 0 no União ABC, que participa sempre toma chicotadas dos times de elite. O Náutico de Roraima passou do Madureira, 1-1 no jogo normal. O Náutico passou nos pênaltis, o Sampaio Corrêa 2-2 com o Macapá e passou o Macapá nos pênaltis. O Fast Clube 1-1 com o Esparta, passou o Esparta nos pênaltis, inclusive você não consegue ver, depois pesquise aí, CD, SD, Esparta, e você vai achar o escudo familiar. O São Paulo 6-1 no Londrina, passou São Paulo, o Tuna Luso 2-2 com o Rondoniense e passou o Tuna Luso nos pênaltis. O CSA 3-0 no Lagarto, passou o CSA, e o Grêmio perdeu de 2-1 para o Criciúma, passou a equipe de Santa Catarina. O Bahia 8-0 no Tiradentes do Piauí, que é famoso por tomar a maior goleada da história do brasileiro, você que é corintiano se lembra, e passou o Bahia. O Goiás passou do Vasco nos pênaltis, 2-2 no tempo normal. O Flamengo 8-1 no Porto Vitória, passou o Flamengo. Coritiba 1-1 com o Juventude e passou o Coritiba nos pênaltis, e o Cuiabá 5-0 no Gama, passou a equipe cuiabana. Daí, Juanzinho, o Brasileirão Copa do Brasil Sub-20. O Palmeiras, como eu falei, ganhou o Brasileirão e já estreou bem, né, muito bem nessa competição. Juan, a gente teve o nosso manjadinho Sub-20. A decisão, o primeiro jogo tinha sido 1-0 para o Fortaleza, e o Fortaleza voltou a ganhar. O Ceará teve ganhando até os acréscimos, estava ganhando 2-1, levando para a penalidade. O Fortaleza acabou fazendo um gol nos acréscimos, o Ceará foi para cima e acabou tomando o terceiro. O Fortaleza então ganha 3-2, é o campeão cearense na categoria. Juanzinho, a gente teve Champions League nesse meio de semana. Teve Champions League, 18 jogos. O Juan vai atualizar os jogos o jogo da terça e da quarta, Juan. Aí tivemos time surpreendendo, time surpreendendo positivamente, alguns negativamente, e uns que mostraram que veio e outros que só estão de passagem. Por exemplo, o Aston Villa 1-0 no Bayern
Inclusive, esse resultado me surpreendeu bastante. A maldição Harry Kane afetando novamente. O RB Leipzig perdeu de 3-2 para a Juventus, um jogaço, um golaço da jovem promessa da Juve. O Lille, 1-0 no Real Madrid, muito aquém do que o torcedor esperava, provavelmente. O Liverpool 2-0 no Bolonha, até achei que esse jogo fosse ser mais. E pasmo, e o Benfica apresentou um futebol fantástico, fez 4-0 na equipe do Atlético de Madrid. O Sturm Graz perdeu de 1-0 do Clube Bruges, o Dinamo de Zagreb 2-2 com o Mônaco, inclusive dó dos croatas, estavam ganhando de 2-0 e acabaram tomando um empate, ainda perderam um jogador. O Shakhtar perdeu de 3-0 para a Atalanta e o Girona perdeu de 3-2 para a equipe do Feyenoord. O Slova perdeu de 4-0 para o Manchester City, a Inter 4-0 no Estrela Vermelha, o Dortmund 7-1 no Celtic, o Celtic que deu as caras, havia ganhado de 5-1 o primeiro jogo, só que contra o time da Eslováquia é fácil. Perderam para o atual campeão, atual vice-campeão da Champions. O Barcelona 5-0 no Young Boys, tentando se recuperar. O Arsenal 2-0 no PSG, Leverkusen 1-0 no Milan, o Milan que está mal. PSV 1-1 com o Sport. O que está acontecendo com o Salzburg, o time que é representante austríaco no Mundial, conseguiu pegar 4-0 no time mediano para bom na França. Vamos considerar assim, pegou 4-0 do Stade de Brest e o Stuttgart 1-1 com a equipe do Sparta Praga. Ô Rosinho, com isso, lembrando que essa competição agora são 36 times, os 8 melhores classificam para as oitavas de final e do 9º ao 24º para os oitavas de final. Estaria classificando depois de 2 rodadas para as oitavas de final o Borussia, o Brest, o Benfica, o Leverkusen, o Liverpool, o 6º é o Aston Villa, a Juventus é o 7º e o City em 8º. Para as oitavas de final, a Inter de Milão, o Sparta. Para 16 avos de final, a Inter de Milão, o Sparta Praga, Atalanta, o Sporting de Lisboa, o Arsenal, Mônaco, a equipe do Bayern de Munique, surpreendente, né? O Bayern, essa derrota, sinceramente, não estava nos planos do Bayern. O Barcelona, Real Madrid, o Lille, PSG, o Celtic, o Clube Bruges, o Feyenoord, o Atlético de Madrid e o PSV. Daí é a Champions League. Sensacional a fase de Liga. Juan, a Liga Europa também é o mesmo formato e a gente teve também 18 jogos. Exatamente. Destaque aqui para o Ranger, que foi humilhado pelo Lyon na sua própria casa, perdeu de 4-1. O Elfsborg da Suécia ganhando da Roma, é sério. Tivemos muitas surpresas. O Besiktas 3-1, perdeu de 3-1 para o Frankfurt. O Porto 3-3 com o Manchester United para abrir um aço para esse jogo. Que jogaço! O Manchester United está abrindo 2-0 no começo, mostrando que poderia ser uma goleada. Só que o modo time do Den Haag acabou ativando e tomaram a virada. Inclusive chama o Samu, o nome do jogador que fez 2 gols. E é verdade. E gol do Harry Maguire no final para dar o empate para o Manchester United, que saiu com gosto de derrota por Porto. 2 que são fortes candidatos a ganhar essa competição. O Twente 1-1. Com o Fenerbahçe, o PAOK perdeu de 1-0 para o Steaua Bucareste, o Atlético Bilbao 2-0 no AZ, o Alkmaar, o União Saint-Glycose 0-0 com o Bodo Glimt, Vitória Pilsen 0-0 com o Ludogorets, o Slavia Praga 1-1 com o Ajax, Ferencváros perdeu de 2-1 para o Tottenham, a Lazio 4-1 no início, o Maccabi Tel Aviv pegou 4-2 do Midtjylland, a Real Sociedade perdeu de 2-1 para o Anderlecht nos seus domínios. O Olympiacos, atual campeão da Conference, 3-0 no Braga. O Braga começa mal também. O Karabakh perdeu 2-1 para o Malmo. O RFS 2-2 com o Galatasaray. E esse Galatasaray é imprevisível. Outro dia está ganhando de 4-0. Outro dia empata com o time da Letônia. E o Hoffenheim 2-0 na equipe do Dinamo de Kiev. O Rosinho mandar um abraço. Para o Vinícius Sobral, curtindo o bate-bola. Um abraço para ele, para toda a família. Tá certo, Rosinho? Com isso, a Lazio é a líder, classificando para as oitavas de final, o Lyon em segundo, o Tottenham em terceiro, nós temos em quarto, o Steaua Bucareste em quarto, o Anderlecht em quinto, o Ajax em sexto, o Frankfurt em sétimo e o Galatasaray em oitavo. Lembrando que essa competição também tem times que classificam para as 16 avos de final. Na Conference League, a gente teve também... Que é o mesmo esquema, a única diferença que eu não consegui entender é que só tem 6 jogos para cada time. Eles podiam deixar 8 redondo, mas optaram por 6 para cada time. Pois é, Juan, então a Conference League teve também, são 36 jogos, teve 18 jogos, Juan. Exatamente, o Basak Serri perdeu de 2-1 para o Rapid de Viena.
Vitória de Guimarães 3-1 no Celje. O Cercle Bruges 6-2 no St. Gallen. O Dinamo Minsk perdeu 2-1 para o Hertz. O Astana 1-0 no Topola. O Heidenheim 2-1 no Ljubljana. Vou falar assim porque eu não sei pronunciar time armênio. Digo eu. O Legia 1-0 no Betis. Surpreendeu essa derrota no Betis. O Molde 3-0 no Larne. O Noa 2-1 no Mlada Boleslav. O Omônia 4-0 no Vikingur. O Borac 1-1 com o Panathinaikos. O Chelsea 4-2 na equipe do Ghent. O Copenhague perdeu de 2-1 para o Jagiellonia. A Fiorentina 2-0 no Denilsense. O Lask 2-2 com o Djurgården. O Lugano 3-0 no Insk Helsinki da Finlândia. O Petroclube perdeu de 4-1 para o Papus. O Shamrock Rovers 1-1 com a equipe do Apoel. G8 a gente tem, após um jogo, o Cercle Bruges, Omônia, Papus, Molde, Lugano, Chelsea, Vitória de Guimarães e Fiorentina, com expectativa de mudança até o final desses 6 jogos. Juanzinho, pois é, tá aí. Juan, nesse final de semana a gente vai ter os jogos do futebol europeu, dos principais campeonatos. A gente tem o fechamento da La Liga 3-1 da equipe do Villarreal em cima do Las Palmas. O Barcelona é líder com 21 pontos em 8 jogos, tomou uma traulitada na última rodada. Na Itália, Juan, o líder é o Napoli que acabou de ganhar do Como 3-1 e teve o fechamento da rodada de número 6. O Parma perdeu de 3-2 para o Cagliari e hoje já teve a abertura. O Nápoles acabou ganhando. O Nápoles que está, Juan, com 16 pontos em 7 jogos, é o líder. Na Premier League, Juan, a gente teve também o fechamento da rodada, onde a equipe aí a Copa da Liga Inglesa, né, Juan? A gente teve um jogo, Juan. Quem passou, Juan? Jogo único, Copa da Liga Inglesa, mais um time classificado, Juan. Pois é, o Newcastle que fez 1-0 no Wimbledon. E destacar aqui o motivo pelo qual esse jogo foi adiado, comparado aos outros, é porque esse jogo seria disputado na casa do Wimbledon, só que devido às chuvas, o estádio acabou ficando inundado, então mudaram para a casa do Newcastle para disputar esse jogo. E só para quem queria saber, curiosidade. Isso daí era inversão de mando, né? Como no sorteio, porque lá é sorteio, e às vezes acontece de um time melhor ranqueado decidir em casa, mas como teve a disputa no campo, que não era no campo do Newcastle, era para ter colocado no mínimo em campo neutro, né? Então foi inversão de mando. Não achei legal isso que aconteceu na Inglaterra, na Copa da Liga Inglesa. Copa da Liga Inglesa e Copa da Inglaterra são muitos times e ainda está nas fases preliminares. O Juanzinho, o fechamento da Premier League, o Bournemouth fez 3-1 no Southampton, né? Então lá o líder é o Liverpool, o City é segundo, o Arsenal terceiro, o Chelsea em quarto em rodada da Premier League nesse final de semana. Já fechando o bate-bola, Juan, a primeira liga, aliás, a Liga Profissional da Argentina teve um fechamento da rodada de número 16, Juan, que tem na liderança a equipe do Vélez Sarsfield. Pois é, o Vélez, esse mesmo Vélez tomou 3-0 do Rosário Central, o Tigre 1-1 com o Independiente, o Lanús 0-0 com a equipe do Lanús 0-0 com a equipe do Ginásio La Plata, o Racing Clube 1-1 com o Platense, o Argentino Júnior 0-0 com o Atlético Tucumã e o Sarmiento 1-0 no União Santa Fé. Essa competição que tem o Vélez liderando, só que a diferença caiu de 6 para 3 pontos e o Tarreres está por fora buscando essa liderança, caso aconteça mais um tropeço, e o Huracan mais de longe, vendo a liderança que ele perdeu. Rosinho, a gente vai finalizar hoje com o Industrial Sporting Clube, Juan. O bate-bola de hoje, homenagem à torcida do Vozão, hino do Ceará Sporting Clube, o Ceará que joga pela Série B na próxima segunda-feira contra o Esporte Clube Recife, o jogo na Avenida Brasileira. Então, neste final de semana, a gente vai acompanhar mais uma rodada da Série A, vamos acompanhar a Série C também, a Série C que vai definir os outros 2 times classificados
para a Série B do próximo ano. Então a turma do bate-bola vai ficar de olho e com certeza na segunda-feira a gente vai trazer, Juan, o resumão, tudo que aconteceu de importante no final de semana. A gente agradece nossos amigos que curtem o bate-bola no Facebook, também no YouTube. Mandar um abraço para o Dedé, presidente do Cruzeirão da Massa, também organizador do primeiro campeonato aqui na Areninha, ele e o compadre Elcio. Mandar um abraço também para o Fabinho que está na terrinha também, que chama bate-bola. Um abraço para ele, para toda a família, um abraço para o seu neném, para a Assunção, todos de casa. Agora vamos finalizar com o Industrial Esporte Clube e a gente retorna, se Deus quiser, na segunda-feira com mais um bate-bola. Teu passado é todo coberto de glórias, dia a dia tu conquistas mais vitórias. Tua bandeira alvinegra desfraldada, teu time em campo tem vitória assegurada. Campeão da popularidade, tua torcida hoje é toda a cidade. É um grande público aqui estimular, é o Vozão, Ceará vai ganhar. És o time das grandes campanhas, sempre aqui ou lá fora tu ganhas, com teus craques em campo a brilhar. Ceará, tua glória é lutar. Teu passado é todo coberto de glórias, dia a dia tu conquistas mais vitórias. Tua bandeira alvinegra desfraldada, teu time em campo tem vitória assegurada. Campeão da popularidade, tua torcida hoje é toda a cidade. É um grande público aqui